torres acerca daqueles que estão passeando para lá e para cá, aqueles que estão indo, aqueles que estão vindo. Então há uma regulamentação através de sinais a respeito disso. E se algumas vezes esses sinais não são seguidos, esses sinais que são muitas das vezes de advertência, e as pessoas esquecem, ou as pessoas ignoram, isso traz consequências. Pois bem, a palavra que eu trago nessa noite, meus amados irmãos, que terá que ser muito breve, diz o seguinte: o salmista faz uma advertência ao povo. Deus, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala assim: havendo antigamente falado aos pais pelos profetas, ou seja, Deus nunca deixou de nos avisar, de nos falar, ou de nos dar algum tipo de instrução. Ora, veja, estamos aqui com um sinal maior, a revelação dele para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Dentro desse contexto, numa determinada tarde, chegam os saduceus e os fariseus, lá em Mateus capítulo 16, versículos 1 ao 3. E eles falam assim: Jesus, dai-nos um sinal miraculoso do céu. Jesus, sabendo, aleluia, das intenções na qual aqueles homens tinham, vira para ele e fala assim: vocês por acaso não sabem que, ou não dizem, ou não percebem, que vocês olham para o céu, ao chegar na manhã e veem que o céu está vermelho, e vocês dizem que vão fazer um bom tempo, e ao entardecer, vocês veem o céu nublado e vermelho, vocês não veem que vão chover? Então, se vocês sabem discernir os sinais do tempo, por que você não sabe discernir os sinais, aleluia, das quais vocês têm presenciado? Vira Jesus para ele e fala: raça de víbora, hipócritas, porque sabia da intenção deles, louvado seja o nome do Senhor. E vira ele e fala assim: não lhe será dado nenhum sinal a mais, a não ser o que já foi dado pelo profeta Jonas. Está aí Jesus. Dentro desse contexto aí, meus amados, Jesus está com Pedro à frente dele. E Pedro vira para Jesus e fala: ainda que todos te escandalizem de ti, ainda que todos achem que te está fazendo algo de anormal, eu jamais te abandonarei. Vira Jesus e alerta ele assim: você vai ter um sinal aí nessa noite, que antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes você lhe negará. Ou seja, nada acontece na nossa vida, meu amado, meu querido, sem que Deus nos dê um sinal. E na verdade eu quero declarar para os irmãos que você está aqui dentro é sinal de que Ele te ama. Quantos pode glorificar Ele? Você está aqui dentro essa noite é sinal que Ele mandou o Filho dele lá na cruz para te resgatar da vida que você vivia. E aí, louvado
num navio, encontra o senhor Eduardo Willis, que era o capitão daquele navio. E ele pergunta para ele: ei, esse navio corre o risco de afundar? O capitão, diante da sua arrogância, diante da sua autoridade, vira e fala para ela assim: nem Deus afunda este navio. E o barco prossegue, sai do porto, lindo entardecer. A história conta que eles vão tranquilo. Só que a via estavam indo em direção ao mar. E o mar Pacífico, e esse mar Pacífico, louvado seja Deus, é cheio de icebergs. Lá no meio desses icebergs, louvado seja o nome do Senhor, se encontra um barquinho que estava sabendo a respeito do Titanic. E a história conta que esse homem envia o primeiro sinal do Titanic, que estava já lá no meio, próximo aos icebergs. Esse navio pequenininho, de 2 homens pescadores, estava lá no meio dos icebergs. E sabiam eles da proximidade do Titanic e o que representava, aleluia, o perigo que representava eles estavam navegando ali, por aquela ocasião. O que acontece, meus amados? Eles enviam o primeiro sinal ao Titanic e ele não dá atenção. Eles enviam o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No 6º aviso, relata a história. O rapaz do telégrafo, na época, recebe e fala assim: não me perturbe mais, porque eu tenho mensagens importantes para transmitir e coisas mais importantes para fazer. Sabe o que Deus está falando para você essa noite? Para você parar de olhar para cima e olhar para o pequenininho que está do teu lado. Ele está sendo enviado de Deus, aleluia, como sinal para te alertar que você vai cair. Quantas pessoas não percebem, não dão atenção? Aquele irmão lá, aleluia, só misericórdia. Aquele irmão isso, aquele irmão assim, é Deus te dando um sinal, te alertando que uma tragédia pode acontecer na sua vida, meu amado. E para finalizar, ele esquece o primeiro sinal. A história fala que ele começa a navegar cada vez mais próximo daquele iceberg. E sabe o que acontece, irmãos? O tempo dá um sinal para eles. Quando eles saíram de Londres, a temperatura deles era aproximadamente 17 graus. Quando eles estavam lá no mar, lá, meus queridos, a temperatura já tinha caído para 2 graus e eles não atentavam para isso. Mas um sinal de Deus que eles esqueceram. Sabe o que eu quero falar para você, meu amado? Cuidado, minha amada. Porque quando você não dá, aleluia, importância aos sinais que Deus te dá, o caos se instala. Aquele navio, aleluia, que era infundável, parou no fundo do mar na manhã seguinte. 1.523 pessoas morreram. 700 sobreviveram pela honra e glória do Senhor, porque Ele teve misericórdia. Para encerrar, igreja, sabe essa dor que você sente? Nós temos que dar graças a Deus, porque Deus nos deu um sentimento chamado dor. A dor é um alerta de que está acontecendo alguma coisa de errado. Se você beliscar o teu braço, você vai estar logo no ar. Por quê? Porque tem coisa errada. Deus te deu a dor, meu querido. E muitas das vezes você pode caracterizar essa dor como uma febre. Quem sabe se não está acontecendo uma febre no teu casamento, aleluia, é um sinal que a coisa está mal. Deus está alertando. Sabe aquela febre da falta de comunicação em casa? É um sinal que Deus está te dando que a coisa está errada. Sabe como tudo começa a ficar vazio? É um sinal de que a coisa está errada. É atento para os sinais que Deus está te dando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os amados ficassem de pé. Louvado seja Deus. Soberano, eterno, maravilhoso Deus. Te agradecemos, Senhor, mais uma noite. Louvado seja Deus pela presença. Que o Senhor tenha, louvado seja o nome do Senhor, falado ao teu povo. Que o Senhor possa manifestar ainda sinais na vida dele, meu Deus, aleluia, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar. Que nos chame, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus.